Agora sim, conseguimos. Oi, tudo bem? Oiê, tudo bom, Pati? Oi, Tudo. Jaque. A Jaque já entrou. Que bom Opa, ter você aqui. muito bom estar A com Jaque que você. você... Lembra que você falou do comentário dela no nosso post, Pati? Que foi sensacional? Ah, foi da Jaque. Foi Legal. da Jaque? Aham. Seja bem-vinda, então, Jaque. Comentei com a Gi que adorei a profundidade do teu comentário lá e como nos fez refletir sobre, enfim, né, a conjuntura do processo todo aí. Ó. Oi, Fabiano. Oi, Olá. Michele. Tudo bom? Ai, que bom estar aqui. E aí, esperamos mais um pouco, já começamos, Gi. Todos aqui, todos que estão já nos conhecem, Já. já são da casa. O pessoal vai entrando, né? Vai. E aí, vamos Legal. começar nosso bate-papo de hoje, então? Vamos, é sempre bem gostoso a gente conversar, Pati. Então, hoje a gente vai conversar sobre a escolha da escola. E quando a gente fala da escolha da escola, tem um universo todo que compõe qualquer processo, né, de tomada de decisão. E nesse universo a gente quer conversar sobre uma parcela dele com vocês hoje, que é específico do que a gente poderia, por exemplo, olhar para essa escolha, considerando N situações que fazem parte desse recorte do universo aqui que a gente está se propondo a conversar. Então a gente pensou num bate-papo também, vocês fiquem como sempre, né, à vontade para estar dialogando com a gente e considerando também, né, toda a experiência que vocês têm, a vivência que vocês têm, que podem somar na construção da ideia sobre essa temática. Né? E então começo eu, Gi, conversando aqui no primeiro ponto. Para mim, assim, a gente, né, o tema, né, porque é algo que as pessoas... Oi, Kátia, que bom que você chegou. As pessoas perguntam sempre, né, qual que é a melhor escola de Curitiba, né, ou qual é a melhor escola para eu colocar meu filho. Então, por isso que a gente pensou nesse tema, e principalmente porque agora é uma época que as pessoas, mesmo com pandemia e tudo, muita gente está procurando a primeira escola, mudar de escola. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Oi, Erika, oi, Marini, legal vocês aqui. Então, quando a gente fala nesse período de rematrícula, a gente está falando tanto das escolas particulares, como também no movimento de organização das escolas públicas, tá? Então, entendam assim a nossa intenção de trazer elementos para se pensar qualquer escola, no sentido, seja público ou privado. E uma coisa que nos faz, assim, primeiramente, né, a gente pensar numa tomada, né, de decisão de onde eu vou matricular, né, meus filhos, ou seja lá a pessoa pela qual você é responsável, né? Falo isso porque, por exemplo, eu como tia tinha toda uma dimensão de responsabilidade, não era mãe, mas assumia algumas funções. Até brinco com a Gia assim, a gente sempre tem que olhar para um tema também inclusivo quando a gente se reporta à família, né? Porque tem N
configurações e reconfigurações e que também, né, estão assumindo esse papel dessa responsabilidade de olhar para esse sujeito na sua formação, que é aqui o foco da escola que a gente está falando. Então, a primeira coisa a se pensar é quais são os valores que eu, enquanto família, tenho para pensar esse processo de desenvolvimento, e aqui a gente não está falando só acadêmico, mas a gente está falando de desenvolvimento num conjunto, né? Porque quando os nossos queridos, vou chamar assim, vão à escola, eles não estão só, né, com o desenvolvimento cognitivo no foco, mas é a relação social, é se descobrir, construir identidade, é desenvolvimento da sua personalidade, é ampliar seus círculos de socialização e, nesse sentido, né, crescer como sujeito. Então, assim, o primeiro ponto, né, a se pensar é o que é valoroso para você? O que toma um lugar de valor na sua vida e que para você é um princípio fundamental no momento de você emprestar, né, o tempo desse seu querido nesse espaço escolar. Então, o primeiro ponto é esse. O que é o valor para você? O que é valoroso para você? Olhando a instituição escola, para mim é um princípio, é um valor, aquilo que eu demando energia, concentro energia e para mim é fundamental, é o espaço físico. É, por exemplo, o valor, a proximidade da casa, por exemplo, pode ser, né? E pode ser também assim o que eu não quero também, né? Exato, né? Eu posso tomar isso como leitura, né? Então, eu não quero, por exemplo, período integral. Para mim, não é um valor, né? Ou Então, eu não quero a mesma escola que eu estudei. Eu não exato, quero, né? Tudo isso vai sendo considerado. exatamente. Então, é pensar o que é de valor. E daí, nesse pensar o que é de valor, seja em espaço físico, seja em atividades, seja na formação dos profissionais, ou naquilo que a Gi disse do que eu não quero, né? Então, o que é valoroso, o que não é valoroso para mim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto seria a gente olhar para as características desses nossos queridos. Você não acha que é isso, Gi, também? Eu penso. Eu penso assim, a gente nunca vai responder qual é a melhor escola, né? Você não vai escutar, a melhor escola é essa. Mas o colocar etapas, o colocar o que você deve olhar, o que você deve pensar para colocar o seu amor, o seu querido dentro desse processo educacional formal, é que vai organizar isso. E o primeiro ponto são essas características dos nossos amores, dos nossos queridos. Como que ele é? Como que ela é? É uma criança mais agitada? É um adolescente mais interiorizado? É um adolescente que gosta mais de falar? É uma criança que precisa muito ser observado o tempo todo? Ou é uma criança que gosta de desafio, gosta de ser colocada em situações diferentes? Todos esses pontos, essa forma de ser, também vão entrar nesse processo. Então, como é essa criança, como é esse adolescente? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa: qual que são as características dele? Como é que ele aprende? Eu estou falando ele no sentido geral, gente. Então, como que ele aprende? Ele aprende sempre precisando de mediação, ele aprende explorando, ele gosta de aprender sempre em grupo, porque todos esses processos nos mostram como que deve ser, por exemplo, a forma da escola trabalhar nesse processo de aprendizagem.
E daí não tem como você começou falando, né, Paty? Quando a gente está falando de configurações, a gente não fala mais só da configuração tradicional, pai, mãe, filhos, né? A gente fala de família, né? Então, falando das características das crianças, dos adolescentes, temos que pensar também nas características da família. Como que você vê isso, Paty? Quais são as características que precisam ser pensadas? Não, fundamental você comentar essa caracterização necessária, porque é como se a gente estivesse montando um mapa, né? Exato. A gente está buscando pontos, indicadores que vão nos ajudar a nos direcionar para aquele nosso objetivo, onde a gente quer chegar. Então, a gente tem que pensar também, nesse momento da escolha da escola, qual é esse perfil familiar que você bem trouxe, que é múltiplo, é diverso, é dinâmico, né? Ele se transforma. Então, que estilo de família é essa? Vamos dizer que é uma família que, nossa, ela sonha em colocar o filho na escola X. Mas a gente tem que olhar as nossas condições concretas e reais. Então, a gente já disse que a gente tem que olhar qual é o valor que temos, quem é esse, como é a característica, o perfil dos nossos queridos, e a gente tem que olhar também as nossas condições reais concretas. Então, por exemplo, eu ouvi falar que a escola X é maravilhosa e eu tenho esse sonho de colocar lá. Mas você nunca foi atrás no sentido de conhecer a escola, você só coletou uma informação ou construiu uma ideia, não sei em função do quê, de algo que você leu. Então, você precisa olhar essas duas situações primeiras e pensar, puxa, eu quero colocar meu filho lá na escola. Mas você tem que ter a clara noção entre expectativa e realidade. A gente brinca, né? O que é expectativa e o que é realidade? Qual é a sua questão de organização material, financeira, o seu cotidiano, né? Você quer colocar o seu filho naquela escola que você tem o sonho que, sei lá, fica quantos quilômetros, né? Qual é a dinâmica de organização que envolve não só você, mas todos os demais, para que essa situação aconteça, né? De colocar lá a criança ou adolescente, enfim, seja o seu querido na faixa etária que ele esteja. Então, precisa ter muita clareza. Qual é o estilo da família e quais são as condições concretas, né? Materiais, físicas, de organização de tempo e de espaço. Vamos dizer que é uma família, vou usar até uma expressão mais informal, uma família que tem uma pegada, né? Uma pegada mais ecológica, mais sustentável, no sentido da própria organização como um todo, das características, né, da família, desde moradia, alimentação, enfim. Isso é um ponto importante do estilo da família, porque de repente você tem o sonho de colocar na escola X, Y e Z, e ela tem todo um protocolo de organização e de funcionamento que talvez não tenha aderência a esse estilo. Então, é preciso ver isso. Outra coisa, digamos que essa família, enfim, tenha um estilo mais aventureiro, né? É uma família que gosta muito de se colocar em situações de explorar lugares diferentes, tá sempre numa possibilidade de viagens, enfim. Isso também é um ponto, é um estilo familiar que também precisa ser considerado no momento de você decidir a escola. Porque, gente, se a gente não tem clareza, né, desses dois pontos anteriores e mais esse que a gente está falando, não adianta você chegar na escola, né? A escola é um quadrado, vamos usar aqui aleatoriamente uma forma geométrica, a escola é um quadrado e você quer colocar lá uma forma geométrica que não tem como se encaixar lá. Então, você não vai transformar todo o universo dessa escola, né? Porque a gente está falando de uma coletividade, a gente está falando de diversidade. Então, você precisa ter clareza, né? Que a escola ela não vai mudar
a forma de como ela está organizada, ela vai, obviamente, se adaptar, ela vai crescer, vai se transformar, mas ela não vai ser a escola formatada para esse teu estilo, né? Então, por isso é um ponto importante. E quando a gente fala nessa questão do estilo, né, da família, a gente vai cair nessa organização escolar, não é, Gi? Como é que Exatamente. essa organização escolar vai ajudar a nos responder o que devemos olhar para a escolha? Exatamente, porque o estilo familiar busca um estilo de escola. Então, assim, se somos uma família, como diz a Paty, que tem mais uma pegada multicultural, né? Quando a gente escolhe escolas com uma característica mais tradicional e que tem um perfil mais conteudivista, nós vamos cair em questões que vão influenciar nesse processo de como a família vê o processo também de aprendizagem. Então, é processo em cima de processo. E a organização da escola é um ponto muito importante, porque se eu sou uma família que precisa trabalhar o dia inteiro, o meu querido vai ficar na escola período integral, e depois do período integral que ele ficou na escola, a escola ainda manda tarefas para casa, qual tempo real eu vou ter para usufruir da companhia dele e dela? Então, essa organização de como a escola funciona é muito importante, né? É importante no sentido do horário, de como ela organiza a estrutura das disciplinas, o que a criança vai aprender em qual período. Um outro ponto que é muito importante, né, Paty? A criança tem um funcionamento, né? O adolescente tem um funcionamento. Eu trabalho muito bem de manhã, de tarde, mas de noite eu já estou caindo. Então, as crianças têm esse perfil também. Tem crianças que funcionam super bem de manhã, e de tarde elas não conseguem, estão com sono e tudo. Como é que vai aprender com esse perfil? Então, isso eu preciso pensar no momento de escolher em qual período eu vou matricular, né? Então, como que é para o meu querido esse funcionamento? Eu sei disso? Legal prestar atenção nesse ponto. Você funciona melhor em qual período, Paty? Noite e madrugada. Perfeito, porque você não tem tempo, tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Mas isso fala muito desse processo, né? De aprender, de reter a informação, né? Então, a escola, ela precisa estar muito... esse ponto de organização linkado como uma maneira da família funcionar. As principais questões que eu vejo de dificuldade são essas, né? O volume de tarefa que vem para casa, como que a família se organiza para fazer essas tarefas, porque isso precisa ser levado em consideração. Quando se pensa em organização da escola, eu também estou pensando em tudo que a escola oferece. Então, desde aulas de robótica até aulas de língua inglesa, ou como nas escolas públicas a gente tem vários, dependendo da escola, a gente tem várias atividades que também são oferecidas, né? Eu tenho alguns que estão em aula de música, aulas de artes, capoeira, tudo oferecido pela escola, o que vai depender muito da diretoria também dessa escola. Então, para eu usufruir de toda essa estrutura, eu preciso perguntar como que funciona. Eu também preciso saber
qual é a formação dos professores. Eu preciso entender se esses professores eles estão sendo atualizados e motivados a pensar, né, estratégias diferentes para ensinar, como na semana pedagógica, os professores saem para cursos, existem reuniões que são semanais, mensais, com a equipe, existe uma coordenação específica que vai orientar os professores da minha criança, do meu adolescente. Então, como que se dá essa organização? A quem o professor se reporta, a quem que o professor recebe essa organização, com quem os professores pensam em conjunto, se há necessidade de alguma adaptação ou eu preciso de auxílio em algum ponto, a quem eu posso me reportar. E o que a escola, além de estar hoje preocupada com a formação dos professores, como que a escola se estruturou para o nosso momento agora? Porque o nosso momento fala de ensino online. E o que a gente tem para 2021 é o ensino híbrido. Então, a escola precisa estar adaptada a essa realidade que nós estamos vivendo. Então, para 2021, sim, o ensino vai continuar híbrido até a gente ter uma solução para a Covid-19. Então, o que a gente precisa refletir em termos de organização, além das estruturas de funcionamento da criança, do adolescente, da família, é essa organização específica da escola. Até a sala, a cadeira da sala, a mesa da sala. Se a minha criança não para, a cadeira é junto da mesa, a cadeira se desloca da mesa. Então, como que é isso? Né? Tudo isso precisa ser levado em conta, porque como você falou, né, Paty, não dá para eu querer que a escola se transforme dentro daquilo que eu preciso, mas eu preciso olhar aquilo que eu realmente desejo para poder, daí sim, olhar o que eu almejo, né? E daí, um dos principais questionamentos também é assim, aliás, deve ser o primeiro, né? Qual que é a metodologia melhor que funciona para aprender? Qual que é a melhor metodologia? E daí eu vou passar para você essa bola, essa batata quente. Diga lá, Paty, qual que é a... Paty, agora me responde. Qual que é a melhor metodologia? Você Gente, que é a prof das metodologias. Qual que é? vou contar um segredo para vocês. Rufem os tambores, porque agora vai sair a resposta de qual é a melhor metodologia. Finalmente! Agora vai sair. E eis a resposta. Não existe uma metodologia melhor ou pior. Existe uma metodologia adequada ou inadequada para esse conjunto que a gente está conversando com vocês. Não existe, torno a repetir, uma metodologia melhor ou pior. Sim, adequada ou não. A gente está falando aqui da diversidade, a gente já falou dessa questão da configuração múltipla da família, da configuração múltipla das pessoas. Então, gente, uma escola que tem uma metodologia tradicional, não é porque ela tem essa metodologia tradicional que ela é melhor ou pior, ou que ela está ultrapassada. Não. A metodologia tradicional, ela sim é adequada para diferentes situações, para diferentes estilos, para diferentes pessoas, assim como uma metodologia dita socio-interacionista,
construtivista, né? Ou da perspectiva da proposta do Waldorf, da pedagogia Waldorf, ou ainda montessoriana. Então, gente, não existe a correta ou incorreta, a melhor ou a pior. Existe aquela que vai se adequar às possibilidades, né, de a gente alimentar, né, esse desenvolvimento, de favorecer esse desenvolvimento e de fazer com que essas potencialidades elas sejam cada vez mais afloradas pelos desafios que vão se colocando a esse sujeito para que ele possa aprender, esse indivíduo para que ele se desenvolva. Então, geralmente, o que nós temos na escola? Se vocês chegarem na escola e perguntarem, eu quero saber qual é a proposta pedagógica de vocês. O que vocês têm como proposta? Seja qual a metodologia for, todas as escolas vão dizer a mesma coisa para você. Olha, nós aqui formamos um cidadão crítico, criativo, pensante. Claro, e todas têm que dizer isso mesmo, né? Porque a gente está lá na Constituição, a gente está na nossa Lei de Diretrizes e Bases, a gente está em todas as legislações das políticas nacionais, no Plano Nacional de Educação, a gente está colocando lá a formação integral, o desenvolvimento integral de todas as pessoas que fazem parte desta sociedade. Então, a resposta não pode ser diferente. Mas como é que você vai saber exatamente qual é a metodologia que é desenvolvida na escola e que pode ser adequada para esse conjunto estrutural aí que a gente veio apontando até agora? Não tem outro jeito a não ser pesquisando, conversando. Então, a primeira coisa que a gente sugere, né, com relação a essas metodologias é a conversa, né? A gente sempre conversa. Puxa, não tem uma escola para indicar? Qual escola você acha? Eu ouvi falar que a escola tal faz isso. O que você acha? Tudo que a gente acha tem a ver com o nosso repertório, o nosso universo. Ótimo, a gente vai compartilhar com o outro, né? Desse nosso ponto de vista, do que a gente pensa, qual a nossa percepção sobre a escola. Mas você, a partir dessa percepção, né, que a gente vai compartilhar contigo aqui, você vai, nessa conversa que você vai fazer e vai coletando as informações, você vai fazer a sua pesquisa, você vai fazer a sua tarefa de casa. Você já mapeou seu valor, você já mapeou qual é o estilo de vocês, você já mapeou ali, como a Gi falou, a questão dessa organização estrutural da escola. Então, agora você tem condições de perguntar, de fazer perguntas, né, que possam ser mais assertivas em relação àquilo que você espera, aquilo que você deseja ou aquilo que você tem clareza do que você não gostaria, né? Então, hoje a gente tem escolas cívico-militares, a gente tem, como falamos já, escola tradicional, escolas montessorianas, a gente tem escolas aqui em Curitiba também, né, com a pedagogia Waldorf, a gente tem N organizações, a gente tem escolas agora a partir da Base Nacional Comum Curricular, organizando todo o processo por meio de competências e habilidades e trazendo elementos de inovação nesse processo. Estou fazendo eco? Não. Nossa, eu estou ouvindo um eco. Aham. Olha, já tem. Vai lá. Pode ler. É importante saber se a escola é flexível no atendimento do aluno que precisa de um olhar diferente. Bem importante, Jaque, essa tua pontuação, porque muitas escolas acabam mostrando todo um perfil, né, de funcionamento e tudo, e é isso que a Jaque está dizendo, se é flexível e cumpre com os combinados. Então, no momento da matrícula, se promete muitas coisas para os pais, mas na hora de especificamente se fazer, né, de realizar aquilo que foi dito,
existem vários empecilhos até realmente se chegar ao ponto que se foi combinado com essa família, até o ponto de realização mesmo. Então, esse processo que você está falando, Patrícia, é super importante porque a partir do momento que eu pesquiso, que eu converso, que eu vejo como que realmente funciona, eu vou ter a real perspectiva do que está sendo dito, daquilo que está sendo vivido, né? E tem um outro ponto que você estava falando e eu estava pensando, né? Não tem muita escola que diz que é X e daí na prática é Y, Patrícia? Existe, né? Existe escola que é X, na prática é Y, assim como tem famílias que querem Y e vão atrás do X, né? Exato, bem isso. Exatamente. E como é importante poder refletir em todas essas etapas, né? Em todos esses pontos para realmente poder oferecer aquilo que de melhor naquele momento foi pensado. Porque também não quer dizer que aquilo que foi pensado naquele momento é o que vai dar certo, mas é a escolha do momento dentro de todas as possibilidades que se foram apresentando ao longo do percurso e que foram refletidas pela família, né? Esse é um ponto importante. E tem um outro aspecto, né? Muitos adolescentes também optam por ir para certas escolas, pedem para ir para certas escolas, porque os amigos foram para aquela escola, né? E é isso que você está falando, Patrícia. Muitas vezes a forma, a metodologia da escola, a linha teórica da escola, pode ser que não combine com o meu amigo, mas talvez não combine comigo, né? E daí, como é que você percebe que essas questões de metodologia vão influenciar nesse aspecto, tanto do aspecto de inclusão, quanto no aspecto de funcionamento entre escola, família e equipe pedagógica como um todo? No que a metodologia vai fazer com que o meu querido, o meu amor vai ser realmente colocado dentro de um processo de inclusão, se necessário for, ou vai ser visto dentro da individualidade dele? A metodologia diz isso para a gente, Patrícia? Olha, o que diz, na verdade, é o conjunto da prática na escola, não só a metodologia, né? Porque a metodologia, como você pontuou, às vezes está escrito lá X, mas vamos dizer, a interpretação e o que se desenvolve é Y, né? E não, pode até estar próximo ali, mas não é aquilo que está posto, né? Porque isso que a gente precisa entender. A escola também é uma organização aprendente. A escola também ela se faz e aprende na relação com os estudantes e com as famílias. Então, também a gente não pode ter um olhar assim fatalista, legalista, né? Ou culpabilista, né? Taxativo, dizendo, olha, não, agora você colocou isso e você tá fazendo o contrário. Também, eu acho que a palavra-chave que a Jaque trouxe da flexibilidade tem que ser um movimento de mão dupla, né? Da família para a escola e da escola para a família. Então, a metodologia, gente, ela é importante no processo, mas ela não é, vamos dizer, o determinante para que essa escolha se faça presente. A gente precisa olhar para esse conjunto, por exemplo, a rotina da escola, olhar para o conjunto, para a prática. Como que é a rotina? Como que é a entrada? Como que é o recreio? Como é a saída? Como é que a escola trabalha, por exemplo, a dimensão social? Né? Isso tudo não é só a metodologia do ensino, mas vamos dizer, a metodologia do convívio social, né?
Por exemplo, a escola, na sua dimensão social, ela é aquela que oportuniza muitas atividades de confraternização, festas. Isso é um elemento importante, isso se adequa, por exemplo, para essa característica que a gente está falando, né? Do seu querido, da sua querida. Né? Por exemplo, uma criança introvertida precisa de elementos para que ela vá desenvolvendo essa sua capacidade de relacionamento com os outros, né? Mas de repente uma escola que é toda, né, focada nesse movimento para fora, será que nesse momento é adequado eu colocar enfim, meu filho e minha filha numa escola com essa perspectiva metodológica? Então, é pensar também os diferentes momentos de desenvolvimento, né, dos nossos queridos e pensar essa possibilidade de adequação de escola. E essa flexibilidade, ela deve ser um elemento constante, né, de todos os atores educativos, né? Bem isso, Paty. E veja só, olha, falando nessa flexibilidade de todos, né? A Jaqueline está comentando aqui, né? Que essa situação, né? Que é X e é Y, parece assim, a situação que é sempre posta de que o projeto político-pedagógico é uma colcha de retalhos, né? Que ele vai sendo construído ali, né? Então, daí fica esse ponto. Mas eu vejo muito disso, né? Como que é essa rotina escolar, ela vai dizer para a gente como que está sendo o processo. E o Fabiano coloca, né? Quando esse conjunto impacta negativamente para a criança, como é que a gente vai identificar isso? Que está acontecendo isso? Como que a gente identifica? A gente vai identificar no processo, né? A gente vai identificar acompanhando realmente a criança no dia a dia dela e como ela está aprendendo. Um dos pontos principais é que muitas vezes a criança começa a se opor a ir para a escola, se opor aos processos que envolvem esse aprendizado formal. E daí a gente precisa ir atrás de identificar nos nossos amores o que é que está levando a esse processo, que pode ser social, de relação ali com os amigos, e por isso que não quer ir, porque vai ter que enfrentar essa situação adversa na hora do recreio, na hora do intervalo, ou porque o processo está demandando mais do que eles estão dando conta, né? Então, isso precisa ser sentado, conversado e refletido entre a equipe. E a equipe sempre consta do educacional da escola, os pais, os profissionais externos, se lá estiverem, né? Os professores, é necessário os professores fazerem parte disso, e quando há uma idade adequada de compreensão, a própria criança, o próprio adolescente. Eu gosto muito de colocar eles para conversar junto ali no processo. Mas sim, a gente vai identificar isso a partir do funcionamento deles, porque nem sempre a gente tem como acessar o que a escola está realmente, né? Apesar que agora no online os pais estão descobrindo como é que os filhos aprendem, né? Uma loucura. Ou como os professores ensinam, né? Porque daí tá tudo lá, né, Patrícia? Tá o conjunto. Tá o conjunto. E esse processo é muito bacana, porque o que eu tenho visto agora com muitas famílias é uma descoberta de perceber quanta coisa os seus amores precisam dar conta nas aulas, né? Porque não é só uma questão ali de eu sentar e prestar atenção no que o professor está falando. São muitas ideias, muitas questões que precisam ser conectadas.
e dependendo da metodologia da escola, né, projetos se abrem, perspectivas crescem, e são outros pontos que eu preciso estar indo lá pesquisar e perceber, e se eu realmente estou engajado ali no meu processo de aprendizagem, conhecer, né? Então, são vários fatores, mas o que para mim tem sido, que sempre tem, né? Em tudo, né? Sempre tem coisa boa. E essas aulas online têm trazido muito essa realidade das famílias realmente entenderem aquilo que seus filhos estão passando, o quanto os professores são dedicados, os quantos professores se viram nos 30 para poder pensar numa aula, para poder trazer a melhor metodologia. Hoje a gente está falando em diversas perspectivas, né, Patrícia? E quando a gente fala de perspectiva, a gente está falando de algo que vai acontecer. E tempos atrás a gente falou muito, né, muito tempo, de que a escola estava afastada do desenvolvimento da sociedade. E um dos pontos era essa possibilidade de migração, né, para o elemento tecnológico. E hoje a sociedade se vê obrigada a estar no elemento tecnológico. E as famílias precisam pensar nisso para esse processo dentro da escola. Só que esse processo traz também muitas outras formas do professor trabalhar com seus alunos. Como que as famílias podem saber o que é isso, Paty? Quando elas escutam, temos metodologias ativas, temos práticas de sala invertida. Como é que a família entende isso, Paty? Como é que você vê isso? Eu acho bem interessante isso que você pontuou, dessa proximidade da visão do que é atuar em docência, né? Porque a família agora, ela tem, por exemplo, as diferentes faixas etárias, com o ensino híbrido, né? Com as aulas remotas, mais propriamente, eles precisam mediar o lado de cá, que é com a presença, né, dos seus queridos. E essa mediação, quanto retorno a gente tem tido, né, das diversas sensações, sentimentos e manifestações, do quanto é o olhar empático necessário para você perceber como é essa relação dinâmica da educação. Então, assim, por isso que eu digo que a gente não pode ter esse olhar, muitas vezes, fatalista, culpabilista, né? Porque não é 8 e 80, não é, ele tem que fazer, não é prescritivo. Gostei muito dessa expressão, vou puxá-la de novo, é flexibilidade, né? É flexibilidade do olhar, um exercício empático de ver como é que é a atuação do outro. E a metodologia ativa, ela vai buscar... Gente, metodologia ativa, na verdade, ela vem de um movimento histórico que não é novo, tá? Não é novo. Ele veio lá da década de 20, 30, no nosso país mais propriamente nos anos 30, mas em outros países já um pouco mais anterior a isso, que é o movimento de trazer o protagonismo do educando. Então, protagonismo, né, da criança, do jovem, do adolescente no seu processo de ensino. É como se esse estudante fosse organizar o seu percurso de aprendizagem. Logicamente, ele precisa de mediadores, que são os objetos a serem conhecidos, né, objetos de conhecimento, e também pessoas, né, que façam essa mediação. Não é ficar sentado lá, né, Paty? Não é ficar sentado lá esperando vir o conhecimento do professor, né? Não é nem por brotamento e não é nem por você abrir e como a gente diz, depositar. Não é essa relação.
é uma relação de protagonismo, é de você ser ativo na sua relação de aprendizagem. Então, você também, enquanto estudante, é responsável pelas suas aprendizagens. Então, muda um pouco, não muda totalmente, mas muda um pouco o foco de você ficar numa atitude sempre de terceirização, né, do seu papel ativo na sua educação, de terceirizar para o outro. O que é terceirizar para o outro? Ah, mas ele não falou. Ah, mas ele não explicou. Ah, mas ele não me ensinou. Não. É você organizar as propostas de ensino, seja em qual metodologia de ensino for. Você organizar propostas em que esse sujeito ele vai ter a sua parcela bem significativa de responsabilidade. Então, vamos falar da sala de aula invertida que você trouxe. Na sala de aula invertida, o estudante ele tem que se responsabilizar por estudar previamente, né? Estudar literalmente previamente, ele tem que se organizar para isso. Os materiais são dispostos de maneira prévia, ele vai ter que se organizar, o professor vai lançar situações problema para que ele pense a partir daquele material que ele vai se apropriar, e no momento da interação, seja online, seja presencial, o que será trazido em tona é a relação entre essas informações que os estudantes foram se apropriando na sua leitura, no debate, na discussão, para entender uma determinada situação, problema. Então, esse olhar é um olhar assim, não é você vai lá, hoje eu tenho aula, tá? Tô susse, que o professor vai lá e fica falando e eu tô susse. Não, esse susse é você se colocar nesse exercício. Isso pode acontecer, gente. Na verdade, é uma escola mais ativa na educação infantil, ela é muito presente isso, né? Ela vai, na verdade, na transição da educação infantil para o ensino fundamental, anos iniciais, é que a gente vai tendo um pouco a ruptura disso e vai trazendo uma metodologia um pouco mais centrada no professor do que no aluno. Então, a discussão da metodologia ativa não é a gente ter ou centrado no professor ou centrado no aluno a forma de ensinar, mas é um equilíbrio. É um equilíbrio. O professor ele vai ser organizador de situações de aprendizagem, mas o aluno é muito ativo nesse processo. Ele vai ter que buscar, ele vai ter que construir, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que, enfim, olhar para o mundo como respondendo a problemas. Problemas são situações que a gente precisa dar conta na sociedade, e é isso que vai fazer o movimento, né, dessa aprendizagem, e ele vai se colocar diante disso. Então, isso a gente poderia dizer, né, Gi, que é uma tendência mais do que futura, já é um presente futuro, né? É um presente futuro. Né? É algo que a gente queria no passado, que estamos vivendo no presente, vai se desenvolver mais ainda daqui a pouco. Exato! E o ponto se a escola funciona dessa forma, combina com o meu querido e com a minha querida, né? Eles são mais ativos ou mais introspectivos? Eles são mais curiosos ou eles têm mais receios? Então, isso que pode instigar a querer sempre mais, ou pode colocar medo, deu uma enrolada de língua, pode colocar medo e fazer com que exista uma retração ali para o processo de aprendizagem. Então, a escolha da escola, ela precisa ser refletida, assim, nessa totalidade. E nem sempre o que dá certo para um vai dar certo para outro. E é fundamental pensar nesse equilíbrio. E, principalmente, queridos responsáveis por seus amores, se não deu certo da primeira vez, continue tentando, porque toda escolha vai gerar um aprendizado e vai fazer com que você tenha mais certeza
do que realmente precisa ser a escola para o seu querido, para a sua querida. E daí, Patrícia, existe a escola perfeita? Olha, só na minha cabeça. Só na minha cabeça. Ainda está aqui, ó, no campo da fantasia. Na realidade, ela ainda não saiu da minha cabeça. Que, gente, quando eu construir, ela vai ser perfeita. Não vai, né? Não vai, né? Porque ela a vai gente ser está perfeita para alguns, né, Paty? perfeita na minha cabeça e para mim, né? E o que a Exato. gente está falando é a escola, a escola, a escolha da escola É o tem a ver com trava-língua. gente, total. Tem a ver com valores, com características dos filhos e filhas, enfim, os seus queridos, estilo da família, a estrutura da escola, estrutura das situações concretas e você veja que a gente colocou por último a questão metodológica, né? Porque você precisa olhar esse conjunto. Então, não existe, ao olhar esse conjunto, que são as lentes necessárias para te guiar, ou melhor, para te ajudar nesse mapa de qual escola é a mais adequada para esse momento histórico. Muito importante isso, Gi, que você trouxe, né? Quer dizer, agora coloquei lá, vai até o fim dos seus dias. Não, né? Você tem esse movimento tanto da escola quanto dos estudantes, quanto das próprias famílias, né, de se encaixar em diferentes tempos e espaços. Então, não, naquele momento, naquela faixa etária, talvez seja mais adequada ou não. Então, você precisa olhar para esse conjunto. E a escola perfeita, gente, como eu disse, só está aqui, ó. E só é a minha. Como E é a daí sua, como é a sua é a sua. E daí, Paty, tem outra pergunta. Quando a gente fala de inclusão, qual que é a melhor escola que faz a melhor inclusão? A escola, gente, que é adequada a esse conjunto que a gente acabou de falar, né? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem pessoal. Na década de 70, 80, eu tenho irmão sindrômico de Down, já falei várias vezes, repito aqui para quem chegou agora e não conhece. E bem ele nasceu lá nos anos final dos anos 60, então no seu período de escolarização da escola formal, né, lá né, do início do processo, a organização das escolas era uma perspectiva muito de memorização, de repetição, de padronização, né, dos processos. Por exemplo, para alguns, a escola foi maravilhosa, né? Para o meu irmão, gente, a gente tinha que ele fugia de todas as escolas. Ele fugia das escolas. E eu vou dizer, aquela escola era a pior escola de inclusão? Não, né? Para as características do meu irmão, aquela escola não era adequada. Então, a melhor escola inclusiva é aquela que abre diálogo com a família a partir da tua análise desse conjunto, para que você possa estabelecer, né, as relações, enfim, existem limites, existem fronteiras, tanto para a família, quanto para os estudantes, quanto para a escola. Então, isso tudo tem que ser considerado. Então, também não existe a melhor escola inclusiva, né, do mundo, né? Vamos dizer, a prática mais inclusiva da escola é aquela, volto lá na Jaque, que é flexível e que dialoga. E que ambos estão abertos para esse processo. Caso contrário, não existe, né? Não existe um espaço inclusivo. A escola que sabe flexibilizar e entender que seus alunos têm cada um perfil de aprendizado, ela sabe ensinar a todos, né, Paty? Então, por isso que é tão importante famílias reflitam. A gente espera poder ter ajudado nesse processo, pelo menos para poder dar uma série de
um roteiro, né, de como pensar isso, né, a partir da sua própria forma de funcionar, né? Já que é importante acolher. Quero deixar aqui meu beijo para todo mundo. De novo, Paty, sempre muito bom a gente conversar. Prazer. Ativar novas rotas, agora novas rotas ativadas em relação à escolha da escola. É isso aí. Então, gente, olha, fica o nosso carinho, nossa gratidão aqui pelo nosso bate-papo. Vocês, nossa, iluminam bastante, né, as nossas construções, participando conosco e nos ajudando a ampliar os nossos saberes aí sobre o que a gente está se propondo, que é esse olhar inclusivo para o mundo, né? Com o mundo e sobre o mundo. Então, ativando rotas aí de pertencimento de todos. Muito obrigada, gratidão, Gi. Beijo. Ótimo. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, 15 pessoal. Dias. Tchau. Eu vejo você antes, mas vocês nos veem daqui a 15 dias. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.